E o que esse pessoal veio buscar aqui? Né? O que vieram fazer aqui? Né? O que tem de interessante aqui? Porque o mesmo Osíris que chegou na Suméria, que é o mesmo, que na Suméria não, no Egito, que é o mesmo Enki da Suméria, que é o Poseidon na Atlântida, que é o cara que também chegou para civilizar os povos da Mesoamérica, né, da América do Sul ali. Então, assim, esse pessoal que apareceu no planeta todo, que trouxeram civilização, assim, informações para o planeta todo. Por quê? O que eles estavam buscando, gente? Por que eles se interessam tanto pelo ouro e pelos artefatos que existem aqui, os Anunnaki? Qual que é o interesse deles? Então, para responder essa pergunta, essa foto aqui, é claro que o formato da Terra não é esse, né? De acordo com as nossas pesquisas, nossos estudos, mas essa foto aqui está refletindo esse azul aqui em cima da América do Sul, gente. É a anomalia eletromagnética da América do Sul. Isso é real, tá, gente? Existe uma anomalia eletromagnética gigantesca em cima da América do Sul que está crescendo cada vez mais e os cientistas não conseguem entender o que é isso. Isso é o reflexo de Ratanabá, a primeira capital do mundo, que fica na Amazônia e que foi soterrada há muito tempo atrás. Então, na história do sistema Terra, nessa parte que nós estamos aqui, na Amazônia, tinha Ratanabá. Foi soterrada essa cidade, com vários artefatos poderosos que geram campos eletromagnéticos fortíssimos. E no mundo inteiro nós vamos encontrar esses fortes estrela, que estão vendo aqui as imagens que eu coloquei para vocês, que indicam, apontam sempre para a direção de Ratanabá. De onde que vem isso? É o povo Muril, que eles ficaram aqui no sistema Terra, eles chegaram, mediram a malha eletromagnética, depois eles ficaram entre 600 e 450 milhões de anos atrás. Olha o tempo do nosso sistema Terra. Entre 600 milhões e 450 milhões de anos atrás, eles estiveram, né, e construíram, durante esses 150 milhões de anos que eles ficaram, eles construíram Ratanabá, uma cidade oculta que tem na Amazônia, né, que está lá há milhões de anos, foi inundada, está desaparecida, e nós, pesquisadores de Dáquila, sabemos a localização, né, e temos expedições para mostrar para o mundo Ratanabá. Tem muitas riquezas, muitos artefatos, né, que explicam essa anomalia eletromagnética que eu mostrei para vocês. Estão ligados também aos caminhos de Peabiru, que na verdade, os caminhos de Peabiru, nesse caminho aqui que você encontra pela América do Sul, né, ligando ali Cusco até Peabiru, no Paraná, São Vicente, Cananéia, no estado de São Paulo, Florianópolis, atravessando aqui o continente de um lado para o outro, não são lados só para ligar os Incas, por exemplo, às praias brasileiras, não, gente. Existe caminho do Peabiru no Nordeste, existe caminho do Peabiru na Amazônia, existe isso para todo lado, porque na verdade esses caminhos todos, eles ligavam a Ratanabá na Amazônia. Então, eles estariam ligados a Ratanabá na Amazônia, esses caminhos todos. Né? E além desse caminho que passa por cima aqui, que as pessoas caminhavam, vinha o pessoal que não conseguia voar caminhando aqui em cima, vinham aqueles deuses que tinham tecnologias que vinham pelo alto, e embaixo existem caminhos subterrâneos, né, como se fossem galerias subterrâneas também, que atravessam aí a América do Sul, ligando a Ratanabá. Né? E nós temos uma parte desse caminho, faz parte de um local que nós temos de pesquisa em Dáquila, lá em São Lourenço da Serra, em São Paulo, perto de São Paulo, a 100 km de São Paulo, que tem esses caminhos lá também. Né? Eu já viajei também com o Alain para Cananéia, vários outros pontos para a gente pesquisar sobre os caminhos do Peabiru. Tem uma live aqui no canal muito legal que o Rafa participou,
e a Sarai também, do Paraguai, que fala sobre os caminhos para Iabiru, e o Rafael Hungria deu muita informação legal. Foi bem interessante, bem legal, que ele pesquisou bastante esse assunto, ele tem muito conhecimento dessa área. Então isso aqui também estaria ligado a Ratanabá. E aí teve um cara, o Carl Brugger, ou Brugger, um pesquisador que esteve lá, encontrou Acacor, uma das cidades, né? Porque na Amazônia existe Ofir, Acacor, Acarrim, vários nomes de civilizações, de cidades antigas na Amazônia, escondidas lá, né? Que tem o rio Solimões, né? Na Amazônia. Solimões, gente, é o nome de Salomão. Porque Salomão, o rei Salomão, navegava pelo rio Solimões, porque era ali que eram as minas do rei Salomão. Tá? Então, para vocês verem a importância dessa parte aqui da Amazônia. E esse Carl Brugger, quando ele veio, ele escreveu esse livro, A Crônica de Acacor, e ele ajuntou um grupo de pessoas para fazer uma expedição, para voltar lá, para ele mostrar a localização dessas cidades, e ele foi brutalmente assassinado. Não conseguiu voltar. Então, como vocês podem ver, gente, eu vou voltar lá no início para a gente fazer um recap de informação aqui, para não perder nada. Vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui várias localizações da Atlântida. A que está aqui na América do Sul, na verdade, é uma localização de Ratanabá. Triângulo das Bermudas, aconteceu alguma coisa ali debaixo do mar também. A Indonésia, o mar que subiu e tinha uma civilização ali. Várias coisas ali ao redor da Europa, né, vários pontos. Ali na Argélia, nas Ilhas Canárias, Ilha dos Açores, tudo isso sendo marcado. Suécia. Na Suécia veio o quê? O pessoal dos escandinavos, os vikings, saíram do Norte Maior, entraram por ali também. Então, vestígios de antigas civilizações. Então, nós temos várias entradas, pontos de entradas, mas ao que parece, né, quando os Anunnaki chegaram, se passando por deuses da humanidade, eles pegaram uma certa parte aqui, né, e trabalharam com o ser humano na região da Suméria ali, por exemplo, criaram ali para trabalhar, e esse pessoal, né, não estou dizendo que os Anunnaki sejam os Atlantes, tá, gente? Mas que o Poseidon poderia ter sido Osíris, por exemplo, não sabemos quem ele trouxe com ele, né? A receita do ser humano, ela se encontra na Amazônia também. Existe um local, uma pedra que mostra a codificação genética para se fabricar um ser humano. Ou seja, tudo isso já existia da civilização de Muriel há muito tempo atrás aqui. O pessoal que veio de fora, dos nossos vizinhos, sendo Anunnakis ou outras raças que vieram de fora, eles copiaram essa receita para criar um ser para trabalhar para eles. E vieram também, né, de fora, de Atlântida, né, onde quer que ela esteja aqui dentro no local que afundou ou fora em outro local. Eles vieram, esses Atlantes, trouxeram os conhecimentos, né, das antigas escolas de mistério, se espalharam na parte do norte da África, aqui, Ilha dos Açores, também na Ilhas Canárias. Mauritânia, você encontra ali o olho, né, da África, que tem o formato mesmo do que descrevem como sendo a Atlântida, bate com as coisas que Platão fala. Tem um pesquisador belga que já achou que aquilo estava fora do sistema Terra, ali na parte das outras terras, o que seria Saturno, né? E esse pessoal veio fugindo de um cataclisma ou de gelo que derreteu e destruiu as coisas, ou do movimento da Terra que é cíclico, né, e que faz os mares invadirem ou as geleiras caírem em cima das coisas, vieram fugidos de um cataclisma e se instalaram aqui. Talvez ao mesmo tempo que vieram Anunnakis, por exemplo, veio também um povo de outro local, né? Porque vieram, não foi só os Anunnakis que vieram, gente. Então a gente tem um grupo, né? Mas os Anunnaki também, você vai ter o Enki, né? Que bate com a história de Osíris também e de Poseidon, trazendo informações, artefatos e civilização para a espécie humana. E os seres humanos, né? Criados por eles ali, sendo aprendendo e servindo a eles. Então, e os descendentes? Você tem Nimrod, por exemplo,
ou Gilgamesh, um semideus, filho de Anunnaki com humanos. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Então perceba como fica confuso a gente pegar uma história de um local que tem pelo menos aí 600 milhões de anos, 450 milhões de anos. Imagina a quantidade de coisa que aconteceu nesse local. A quantidade de civilizações, a quantidade de tudo. E a gente querendo simplificar e falar assim, a história de Atlântida é essa, como se você estivesse contando sobre a construção de Brasília, né? Se você pega já a história do Império Romano, já deturparam um monte de coisa, pega a história do Sumério, já tem muita coisa errada. Agora vai pegar a história do Sistema Terra, sendo que nesse meio tempo eles criaram o ser humano, mataram todo mundo, criaram cataclismas, criaram guerras, raças brigaram com raças, né? Os vizinhos de fora tentaram colonizar, aprontaram uma bagunça, mataram uns aos outros, mataram os humanos, mataram os dinossauros, vêm os dimensionais depois, tentam botar um pouco de ordem na casa, reorganizar as coisas, né? Proteger de uma certa maneira o ser humano para que ele possa se desenvolver. Então percebam a quantidade de informação que tem. Então, assim, eu não tenho aqui a pretensão de revelar a verdade sobre a Atlântida, a verdade final, mas eu vim revelar para vocês que, além da fala de Platão, existe o texto na parede de Edfu que conta a história de Atlântida, ou seja, existem outros escritos, além dos escritos de Platão. Essas informações relatam essas coisas todas que eu falei para vocês. Existem pesquisadores mostrando caminhos alternativos, tentar explicar por que tem essas marcas de círculos em vários locais do planeta, né? Não só ali no Olho de Horus. De Horus não, da África, do Saara. Alguns lugares meio destruídos, porque houve cataclismos nesses outros lugares. Então, assim, eu quis trazer para vocês elementos. Quem se interessar em pesquisar mais, vai mais a fundo. Como que o pessoal, né, das Ilhas Canárias e o pessoal Kabyle e o pessoal do Marrocos, todos eram meio ruivos, assim, né, com uma fala diferente. Chamavam o Senhor de Amã, enquanto os egípcios falavam do deus Amon. Então, como que existem... E palavras também muito similares com o pessoal do Peru, sendo que o Peru, né, os incas ali, tiveram contato com Hankestar, que as pessoas chamam de Astacheran, né, que apareceu lá como se fosse um deus civilizador, e ele é um híbrido também, filho de um Anunnaki com divindades nesse caso. Né, não sabemos explicar ainda como isso aconteceu. Então, a gente tem, né, algumas coincidências aqui, tipo o símbolo da raça dos Humos aparecendo aqui no alfabeto, do pessoal de Tamesga, né, que são os que deram origem ao povo Kabyle depois, né, todos ruivos também, com aquela genética diferenciada. Então, o olho do Saara, né, não se sabe se isso foi formado, né, isso não parece ter sido construído, alguma coisa achatou isso aqui dessa maneira, então pode ser a teoria da nave. Existem outros círculos assim, outra parte do planeta, mas não perfeitinhos assim. Se fizer as medidas, batem com as de Platão, né, dos círculos também concêntricos batem com os de Platão. Então, assim, muita informação, gente, para a gente dar uma olhada na história, mas o fato é que muitas dessas coisas batem com o que nós já mostramos no nosso primeiro documentário. Se vocês assistirem o final do documentário Terra Convexa, já existem algumas dicas lá que, né, nos dão informações bem interessantes. Prestem atenção no final, na fala do Urandir, no final do documentário Terra Convexa, assistam novamente. Tem algumas dicas ali sobre a continuidade dos outros episódios do documentário. Passa batido para muita gente, mas tem muita informação ali. Tem o rapaz da Bélgica que fez a projeção do sistema Terra dele, e que a parte que ele fez ali bate muito com o nosso primeiro, o que a gente está mostrando. Lembrando que isso aqui não está flutuando no espaço, que ao lado dessa barreira de gelo existem as outras terras além da borda. As colunas de Hércules que existem na Antártida, lembrando que elas existem lá, aqui é a entrada das colunas de Hércules, então as outras todas provavelmente são falsas. E se você pega o mapa da Antártida e encaixa nesse protótipo que ele mostrou aqui, esse rapaz da Bélgica fez, você tem aqui a Antártida se encaixando perfeitamente nessa topografia aqui, nesse relevo aqui, criando o sistema Terra que ele fez, com a pesquisa dele, que bate, se encaixa muito com a nossa pesquisa também, de Dacla Pesquisas,
né, que nós vamos apresentar muito mais, tá, gente? Que a continuidade do documentário é sobre a anomalia dos astros, o Sol, a Lua e muita coisa. Tem muita coisa muito bacana para a gente soltar, né? E aqui a pesquisa do rapaz mostrando as sondas espaciais que elas não foram para o espaço e nem para a Lua, que elas seguiram para as terras além da borda. E aí a teoria dele sobre a Atlântida, né? Não posso dizer que bate 100% que não bate. Eu, como pesquisador, ainda não fiz experimentos aí sobre essa parte, mas eu achei interessante apresentar isso aqui para vocês. E é isso, pessoal. Eu espero ter podido colaborar e contribuir um pouco, né, com a reflexão sobre a Atlântida. As pessoas pedem muito para a gente dar uma resposta final. O que é isso? O que é aquilo? Gente, as pessoas gostam um pouco de pensar, de tentar encaixar as peças, querem buscar respostas prontas, sabe? Ah, Atlântida foi uma nave, ou Atlântida é o olho do Saara, ou Atlântida são as Ilhas Canárias, ou Atlântida é Saturno. Afinal, o que é, o que não é? A gente percebe que o negócio é complexo, você tem que pesquisar e você vai vendo que tem um monte de mentira no meio, que tem um monte de coisa profundamente verdadeira, vários segredos, várias coisas ali, tudo escondido em sociedades secretas, em símbolos, flor da vida nos tempos antigos, né, coisas que vão aparecendo. Essas sociedades secretas já têm esse conhecimento, sabem do que a gente está falando, né? O símbolo da ONU, né, que é uma terra também que se encaixa. Então, assim, convexa também, com planicidade nas águas. Então, assim, gente, vale a pena a gente não ficar só buscando aquelas pessoas que nos dão uma resposta e falam assim, isso é isso, acabou. Aí a gente engole aquela resposta, para de pensar e falar isso é isso. Gente, isso é a gente viver a realidade das pessoas da 3D aí manipuladas pelo governo oculto. É importante, se você quer saber a sua história, quem é você, qual o seu passado, o que você fez e para onde você vai, você precisa fazer a sua pesquisa. Ou pelo menos pensar em cima de diferentes elementos que são diferentes do convencional, para buscar o que faz sentido naquilo que você acredita. E não simplesmente falar, eu acredito em ET, eu acredito que existam terras além da borda, aí todo mundo te faz de piada, porque não existem pesquisas, não existe. Não, gente, existem experimentos, né? Existem idas a campo, existem documentos desses locais, né? E nós estamos nos preparando com várias expedições para ir em vários desses lugares, né? E alguns deles já foram até visitados, inclusive. Então, assim, a gente precisa trazer informação concreta, trazer a verdade, né? E as pessoas, para entenderem essa verdade, a gente não pode despejar uma resposta pronta de uma vez no final, na cara delas. A gente precisa construir pouco a pouco. Se você assistir esse vídeo, por exemplo, eu já acho que para muita gente ele vai ser muito complexo. Muita gente vai achar um absurdo, muita gente vai falar que absurdo que você está falando, vai criticar, não vai gostar porque não entendeu. Né? Eu não estou afirmando aqui qual é a verdade final de nada, mas eu estou mostrando que as informações podem se cruzar, que a história em 450 milhões de anos, por exemplo, tem muita coisa que aconteceu e foi resetada várias vezes e deturpada várias vezes, e a gente querer simplesmente falar assim, quem foi Jesus, que ano que foi há 2.000 anos, isso é tudo mentira, gente. Foi tudo deturpado. Né? A história do Jesus que bate com a do Mitra, que bate com a do Horus, que bate com a do Muse, que é descendente do Nimrod. Então, sim, né? Aí você pega um Rankstar, que foi como um deus Paitumé, ou Paitume, na América do Sul, e que descende de Anunnaki de uma parte, mas também de outra parte de divindades, de dimensionais. Então, como que isso é possível? A gente tem muita coisa para entender ainda, muita coisa para buscar. E para isso a gente tem que pesquisar.